Olá, eu sou Caroline Favero Calvelage. Gostaria de agradecer o convite para contribuir com essa iniciativa, parabenizar todos os envolvidos. Eu sou especialista em desenvolvimento comportamental. Há 15 anos, mais ou menos, eu atuo nessa área. Desde 2017 eu tenho a Favero Consultoria e Treinamento. A Favero nasceu no Espírito Santo e em 2017 veio para Santa Catarina, especificamente para Blumenau. Durante 10 anos, um dos nossos grandes parceiros foi o Sebrae, onde eu atuei como selecionadora e facilitadora do Seminário Empretec, que é um produto da ONU administrado pelo Sebrae aqui no Brasil. E fora outros parceiros do Sistema S também, Senac, Senai, Senat, e as empresas que a gente atendi, continua atendendo no Espírito Santo e agora aqui em Santa Catarina. A nossa atuação forte desde 2017 é na parte de criatividade e inovação, então a gente continua trabalhando com desenvolvimento comportamental, mas com foco no desenvolvimento das habilidades, né, da criatividade e de ferramentas que as empresas possam acessar para conseguir inovar. Eu não sou especialista na área digital, eu também tive que me reinventar nesse momento de pandemia. Acabei descobrindo diversas habilidades e me surpreendendo com ferramentas que por vezes eu postergava e falava, não preciso aprender isso agora, não preciso utilizar isso agora. Então eu tive que me reinventar bastante nesse momento e eu nunca trabalhei tanto para dar conta de continuar atendendo os meus clientes de maneira online e eles também precisaram se reinventar para a gente manter essa comunicação e não ficar parado nesse momento diante desse cenário. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é um pouquinho do que acontece no nosso cérebro e no nosso organismo para que vocês possam entender por que determinadas ações são tão importantes. Então, por exemplo, todo mundo fala, você precisa estabelecer uma meta, você precisa criar um imaginamento, você precisa criar um plano estratégico para poder conseguir se manter de maneira saudável dentro desse cenário de pandemia e saber para onde que você vai. Tá, mas por que eu preciso fazer isso? E é exatamente esse porquê que eu vou explicar para vocês e depois eu vou compartilhar um pouquinho de uma ferramenta que vocês podem acessar para poder desenvolver esse magiamento de maneira rápida, gostosa, lúdica nesse momento. Então, a gente tem uma parte do nosso cérebro chamada amígdala central, que é responsável por nos nutrir. Ela funciona ativamente, nutrindo a gente de medo, de ansiedade, de angústia. E essa amígdala, ela está em atividade constante agora, diante desse cenário, porque se a gente liga a televisão, se a gente entra naqueles grupos de WhatsApp que ficam mandando o que está acontecendo, e atualização de números, a gente vai nutrindo a atividade dessa amígdala central com frequência. E aí a gente precisa dar uma desligada nessa amígdala central para que a gente possa conseguir sair de um estado de paralisação por causa do medo, da angústia, da ansiedade e conseguir se motivar para agir. Lá na primeira e na segunda infância, a gente criou como referência duas figuras, a figura materna e a figura paterna. Não necessariamente ligada a pai e mãe, ligada à figura masculina e feminina. Mas a figura materna é aquela que traz o maternar, o acolhimento e que nos ajuda principalmente na construção da autoconfiança, que nos ajudou, né, na construção da autoconfiança. E a figura paterna é aquela que dá a orientação, que dá o rumo, que dá o norte, o que precisa ser feito. Então, nesse momento, a gente precisa acessar essa figura paterna e dar esse direcionamento para o nosso cérebro, dar esse direcionamento para a gente mesmo, para que a gente consiga dar uma desativada nessa amígdala central e conseguir liberar dopamina no nosso organismo, que é o hormônio da motivação, para que a gente consiga realizar, para que a gente consiga fazer o que precisa ser feito. Então,
Se você possui funcionários, além de fazer esse exercício para você, você precisa também, principalmente, fazer esse exercício para que você saiba de que maneira que você vai agir, como você vai fazer, em quanto tempo você vai fazer e dar esse direcionamento para os seus funcionários. No momento que você faz isso com os seus funcionários, você consegue trazer a equipe para si. Você constrói junto com os seus funcionários um vínculo, porque você passa para eles a sensação de segurança e aí onde o vínculo é criado. Então, como que eu posso dar o primeiro passo para fazer com que esse cortisol pare de ser liberado no meu organismo, para que eu comece a produzir dopamina, para que os efeitos de medo, angústia e ansiedade da amígdala central sejam desligados? Você vai ter que parar, sentar e fazer um planejamento básico, criar um imaginamento básico para que você saia, para que você saiba como agir, quando agir e de que maneira agir. E aí, então, começar a liberar dopamina no teu organismo. Só um dado interessante em relação a isso, o cortisol ele demora cerca de 48 horas para sair do nosso organismo. Então, se você começa a criar o imaginamento e se contamina com pessoas negativas, aquele cortisol que estava sendo liberado, ele é retroalimentado e você continua contaminando o teu organismo. Então, ele demora 48 horas para sair. Nesse momento que você estiver fazendo o teu imaginamento, estiver construindo o teu planejamento, o teu plano de ação, o teu plano estratégico, procure se alimentar com coisas boas, procure buscar informações e pensar em coisas boas para que você tenha esse cortisol liberado e essa dopamina possa agir de maneira mais forte e você ter mais motivação para poder realizar o que precisa ser realizado. A ferramenta que eu escolhi para compartilhar com vocês hoje, de como fazer esse imaginamento, de como fazer esse plano de ação, de como saber o rumo que precisa ser trilhado nesse momento, foi o Business Model Canvas. Para quem nunca ouviu falar nessa ferramenta, dá um Google, pesquisa lá Business Model Canvas, encontra algum modelinho que você possa imprimir e rabiscar mesmo à mão. O ideal é fazer o preenchimento com post-its, enfim, tem uma série de instruções interessantes a respeito dele, mas nesse momento a gente precisa ser rápido e eficiente, então faz com lápis o que precisar, vai lá, apaga e reescreve. Então, existem uma série de modelos de Canvas hoje no mercado. Esse que eu vou explicar para vocês, que é o Business Model Canvas, ele foi criado por Alex Osterwalder em cocriação com pessoas do mundo inteiro. E ele tem 9 blocos. Então, na parte central do Canvas, você pensa na proposta de valor. Na parte direita, você pensa no segmento de clientes, nos canais que você vai utilizar para se relacionar com esses clientes, o relacionamento que você vai construir com esses clientes e as suas fontes de receita. Na parte esquerda do Canvas, você tem as parcerias principais, os recursos necessários para você entregar a tua proposta de valor, as atividades necessárias para entregar a proposta de valor e a sua estrutura de custos. O ideal é que a gente faça o preenchimento começando por toda a parte de valor, pensando nos canais, relacionamento, as fontes de receita, mas nesse momento a gente vai fazer o contrário. A gente vai pensar na estrutura da eficiência, na parte esquerda do Canvas, que é a parte relacionada à eficiência. Então, a gente precisa pensar qual a menor estrutura, qual o mínimo de atividades, qual o máximo de parcerias que a gente pode fazer, qual a menor estrutura de custos para que a gente entregue o máximo de qualidade com o menor custo e no menor tempo. Então, a primeira coisa que você vai pensar é reavaliar a tua proposta de valor. Você vai verificar se a proposta de valor do teu negócio continua fazendo sentido nesse cenário de pandemia. Eu vou dar um exemplo aqui de um restaurante para que a gente possa organizar as ideias. Então, vamos supor que hoje você tenha um restaurante e que você faça todos os seus atendimentos presenciais e aí reavaliando
a sua estrutura, você repense a tua proposta de valor e verifique que agora faz sentido fazer todas as suas operações no online. Então, a tua proposta de valor agora, nesse momento, passa a ser ir para o digital. Repensada a tua proposta de valor, você vai lá na tua estrutura de nos seus recursos. Vamos supor que hoje você tenha um salão enorme, super bem localizado dentro da cidade, que você tenha 30 mesas, 20 garçons, 5 freezers, vários pratos, copos e talheres. E indo para o digital você não tem mais necessidade disso tudo. Então você vai verificar ali nos recursos tudo que você pode eliminar, tudo que você pode enxugar e qual a tua estrutura mínima necessária para que você consiga entregar a tua proposta de valor no digital. Então vamos supor que ali nos seus recursos você precise da plataforma online para fazer suas negociações. Você precisa manter um recebimento através de cartão de crédito, por exemplo. Você precisa de um sistema de entrega através de um motoboy. Você precisa de um freezer e uma cozinha uma cozinha aí sei lá, 30 metros quadrados, com 2 cozinheiras. Então, esses são os recursos mínimos que você precisa para manter a tua operação. Quais os recursos mínimos para você manter a tua operação? Aí você vai para as parcerias. Pensar quais parcerias estratégicas você pode acessar nesse momento para entregar a tua proposta de valor com o máximo de eficiência. Então, por exemplo, o meu primeiro parceiro estratégico vai ser o iFood. O meu segundo parceiro estratégico vai ser o banco que me concede a máquina do cartão de crédito. O meu terceiro parceiro estratégico vai ser a empresa terceirizada onde eu pago os serviços do motoboy por comissão. Aí vamos lá. As atividades, os recursos, né, os custos, a estrutura de custo mínima. A minha estrutura de custo mínima é tudo que eu tenho que eliminar da minha operação para ser o mais eficiente possível. Então, quando eu penso nos recursos, é tudo que eu preciso ter para entregar a minha proposta de valor para o meu segmento de clientes. Quando eu penso na minha estrutura de custos, é tudo que eu vou eliminar para poder manter as minhas operações de maneira mais saudável possível. Então, lá na minha estrutura de custos, por exemplo, eu vou pagar R$10 a cada entrega feita. Eu tenho X% para pagar do cartão de crédito em cada operação. Eu tenho X% que eu tenho que pagar para a plataforma do iFood. Então, qual a tua estrutura de custo a tua estrutura de custo mínima que você precisa manter em termos de valor para manter para girar as tuas operações? E aí você vai então para a parte das atividades. Quais as atividades que eu preciso fazer de imediato para que isso tudo aconteça? É o teu plano de ação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é conversar com todos os meus garçons para liberá-los pelo tempo que a justiça permite para eles ficarem em casa. E aí, quando passar toda essa pandemia, eu retorno com essa equipe. Eu preciso entregar o meu ponto que hoje custa R$10.000, porque eu vou alugar uma cozinha de R$2.000. Aí eu coloco lá na minha estrutura de custo, novo aluguel R$2.000. Então eu preciso lá negociar com o dono do meu atual ponto que custa R$10.000 por mês para entregar esse ponto. O próximo passo, eu vou vender todas as minhas mesas, cadeiras, pratos, copos e talheres para poder ter um fôlego de capital de giro nesse momento. Eu vou reduzir todos os meus... Eu vou vender 4 freezers e vou ficar com um só, porque eu fiz uma parceria com um fornecedor alimentício que me entrega a mercadoria com uma frequência maior, e aí eu não preciso ter tanto estoque nesse momento.
Então você vai articulando todas as informações de cada um desses blocos para que faça essa roda girar com o máximo de qualidade, com o menor custo e com o menor tempo. Depois que você pensou toda essa estrutura de eficiência e determinou todas as atividades que você precisa fazer, aí você volta lá para a parte de valor, para pensar quais canais eu vou manter nesse momento para me comunicar com o meu cliente, para que o meu cliente saiba da minha existência, para que ele saiba que eu fui para o digital, para que ele continue comprando os meus produtos ou serviços. E aí você pode pensar em utilizar Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, WhatsApp e manter todos eles sem eficiência nenhuma. Então é legal ter um monte de canais para se comunicar com os clientes, desde que eles funcionem, desde que eles tenham manutenção. Como a gente está pensando na menor estrutura de custo necessária para funcionar nesse momento, você escolhe. Eu vou manter, por exemplo, o Instagram e vou manter o WhatsApp. E aí pensar, depois que você pensou nesses dois canais de comunicação, sim, e o iFood, né, que é a plataforma. Então, eu vou ter esses 3 canais de comunicação com os meus clientes. Como que eu vou manter o relacionamento com esses clientes? Para poder atrair novos clientes, para poder manter os clientes que eu já tenho e para poder fidelizar a minha clientela. Eu vou fazer promoções, promoção atrai cliente. Eu vou fazer algo especial no aniversário dos clientes que eu já tenho, isso fideliza. Eu vou fazer combos de alimentação diária, por exemplo, eu vou entregar 5 alimentações para você todos os meses, para você toda semana, por um preço com tantos % de desconto. Então, quando eu crio esses combos, eu crio uma certa mensalidade, porque aí o cliente paga um valor fixo. Eu sei que tem uma entrada fixa por semana ou por mês de tantos combos que eu criei. Então, isso é uma estratégia muito legal que pode ser acessada nesse momento e que ajuda a manter a clientela e a fidelizar a clientela. E aí você vai pensar depois, então, nas suas fontes de receita. Que em princípio você pode falar, é só a venda do meu produto ou do meu serviço. Mas você pode pensar em agregar, por exemplo, uma parceria com alguma empresa de sobremesa. E aí essa empresa de sobremesa vai te dar X% em cima de cada venda. Eu tenho um site e eu vou fazer uma parceria com uma empresa de bebidas e essa empresa de bebidas vai colocar um banner lá no meu site para poder divulgar. Então você tem mais uma fonte de receita. E aí focar não só na venda do teu produto ou do teu serviço, mas todas as outras possibilidades que você pode acessar para poder ter outras fontes de renda e aumentar a capitalização aí no teu caixa. Depois que você determinou toda essa proposta de valor, aí você volta lá nas suas atividades para poder complementar o que você tem que fazer. Você volta lá nas parcerias para poder verificar quais parceiros você precisa acessar. Mas eu vou lá na eficiência, depois eu venho no valor e volto lá na eficiência. Na verdade, o Canvas ele é cíclico. Você tem que revisar todos os campos o tempo inteiro, porque todos os blocos precisam se comunicar. Então não faz sentido eu preencher a proposta, o lado direito, que é o lado relacionado a valor primeiro, e depois eu vou lá e faço todo o lado da eficiência? Não. Nesse momento, faz todo o lado da eficiência primeiro, para você começar a enxergar a luz no final do túnel, para você olhar para as contas e falar: ufa, eu tenho como reduzir, eu tenho saída, eu tenho como ter fôlego de caixa para poder manter esse momento. E essa é a principal informação que você precisa obter agora para sair desse ciclo de medo, de angústia, de ansiedade e começar a verificar o que pode ser feito. Porque a gente está... todos os negócios eles estão sendo muito impactados financeiramente. Então, no momento que a gente começa a enxergar que tem uma luz no fim do túnel em relação às finanças, aí a gente consegue pensar em relacionamento, a gente consegue pensar em canais, a gente consegue pensar em como se comunicar com o cliente. Mas primeiro eu preciso ver que lá no meu caixa tem uma solução, tem uma salvação, que tem algo que pode ser feito.
Então, o que eu tinha para falar com vocês em relação a essa ferramenta era isso. Você pode utilizar a ferramenta que você quiser, você pode utilizar qualquer estratégia que você quiser. O importante é você entender que agora, nesse momento, precisa ser feito precisa ser criado uma estratégia, um imaginamento, uma meta, um objetivo de curto prazo para que você saia desse ciclo de contaminação de cortisol no teu organismo, consiga liberar dopamina para você se motivar e conseguir agir e conseguir ter resultado. Então isso é o fundamental nesse momento. O que eu tinha para dar de recado para vocês é isso, eu espero que tenha ajudado, espero que vocês consigam ter um fôlego aí, respirar e saber o quanto que é importante vocês terem essa determinação agora para que as coisas mudem e para que as ações elas comecem a ser realizadas e os resultados a serem colhidos. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, por contribuir com essa iniciativa. Muito parabéns a todos os envolvidos. E se vocês quiserem obter mais informações, o meu Instagram é Fávero Consultoria. Tem o meu site também, que é faveroct.com.br. E aí o que vocês precisarem, pode chamar lá no e-mail que tem lá disponível no site, ou então pode entrar em contato comigo no Instagram, que eu terei maior disponibilidade, maior prazer em colaborar um pouquinho mais com quem quiser se aprofundar mais nessas questões. Muito obrigada, um abraço a todos.